Olá a todos do Publicano Fé, meu nome é William Igor e eu quero falar com vocês hoje sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um ato em que um monge da Igreja Católica, ali no ano de 1517, nessa data de 31 de outubro, pregou algumas teses, o que nós chamamos de tese, algumas considerações sobre aquela liturgia da Igreja Católica, aquela doutrina, aquele jeito que a Igreja Católica tinha de lidar com as situações, com a Bíblia, e o que nós viemos a conhecer como a Reforma Protestante e as 95 Teses de Lutero. E ali aconteceu uma divisão assim na Igreja. Antes era só a Igreja católica, romana, e com algumas situações, como por exemplo a venda de indulgências, a missa para os mortos e várias outras situações em questão da infabilidade papal. Lutero ali estabeleceu um divisor de águas ali para a interpretação da Bíblia. Então, a Reforma Protestante veio a ser o que nós conhecemos como os 5 solas da Reforma, né? Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a glória a Deus. Porque o mundo daquela época vivia situações em que esses 5 pontos estavam em xeque, esses 5 pontos eram desrespeitados pelos líderes da igreja, pela tradição. Então Lutero resgatou a autoridade da Bíblia, ele resgatou a intermediação somente por Jesus Cristo, não necessitando de pessoas, do clero, de imagens, de ídolos. Ele resgatou a graça, porque a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele resgatou a fé, porque a justificação não é somente pela fé, né? Então, a salvação é pela graça, mas mediante a fé. Você só precisa crer que você será salvo. E isso não era pregado nos dias daquele dia de Lutero. E também só a glória a Deus, né? Então havia muita glória a muitas outras pessoas, a homens, o que é contra os ensinos da Bíblia. Então esse dia é um dia importante para o cristianismo, para essa data, porque passamos a resgatar aquilo que a Bíblia diz desde o início, mas que muitas vezes é deturpado. E nos dias de hoje ainda é necessário reformas, né? Há muita tradição mesmo nas nossas igrejas, há muita coisa que não condiz com os ensinos ali dos apóstolos, né? Então a reforma continua, ela não para. E na minha vida e na sua nós também precisamos de reformas. Nós precisamos sempre voltar para Cristo, sempre voltar pela fé, sempre pensar na graça, sempre dar glória a Deus, sempre voltar à Escritura. Então as reformas, além de ser para a igreja como instituição, é para nós, igreja, como pessoas. Então que você reflita um pouco nesse dia, para quem sabe começar uma reforma aí na sua casa, na sua família, mudar alguns comportamentos, porque o resultado de uma reforma é sempre bom, apesar dela ser às vezes custosa e demorada e trabalhosa, mas o resultado é sempre bom. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.